Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Altíssimo, que Ele é digno de honras e glórias e louvor. Vamos ler a palavra do Senhor aqui em Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao 17. E o tema da mensagem é: Igreja de Pérgamo, arrependa-se. E diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas palavras tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, ao qual eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Aleluia, glórias a Deus. O tema da mensagem de hoje é: Igreja de Pérgamo, arrependa-se. Antes de mais nada, dentro do termo arrepender quer dizer deixar o que está fazendo de errado, entrar num caminho certo e correto com Deus. Deus, quando quer chamar o homem à repreensão, e quando quer que o homem se arrependa, não é que Ele quer humilhar o homem, mas quer tirar o homem de um caminho de densas trevas, o caminho que ele está seguindo, que parece ser direito, mas o fim é a morte. Entendemos que Deus, Ele quando trabalha de uma maneira, é para despertar o homem, é para que o homem entenda e venha a reconhecer que só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Deus fez o homem, imagem e semelhança sua, para que o homem tão somente o adorasse em espírito e em verdade. Ele não viesse a adorar outros deuses, mas viesse só adorar ao Deus que fez o céu e a terra, esse Deus dos quais que ama o ser humano. Quando o ser humano assim se arrepende, Deus, Ele dá tempo ao tempo para que o homem venha se arrepender. Deus tem paciência, Ele sabe esperar, mas a paciência de Deus tem limite. Quando o homem não quer se arrepender, aí Deus tem que trabalhar de outra maneira. Então não queira você conhecer a outra maneira que Deus vai trabalhar. Eu entendo uma coisa: quando o homem não vem pelo amor, ele vem pela dor. Você pode entender, o homem quando está com saúde, está com riqueza, está com tudo de bom e do melhor, ele não está nem aí para Deus. Agora quando passa no vale da sombra da morte, aí ele olha para o alto e diz: Deus, me socorre! Aleluia, glórias a Deus. Conheça a Deus amor, conheça a Deus como amor, não como fogo consumidor. Porque se Deus trabalhar da outra maneira que Ele vai trabalhar, porque se não vir de um jeito, vem do outro. Se não vir do outro jeito, aí segue-se o juízo. Porque a Bíblia diz que Deus dá oportunidade para todos os homens. Enquanto há vida, há esperança de salvação. Enquanto você respira, o teu último suspiro de vida, pode se arrepender e levantar a mão para
pro alto que Deus vai te receber. Aleluia, glórias a Deus. Deus, Ele é amor, mas também é justiça, porque a justiça de Deus não pode ser aniquilada pelo homem e nem pelo pensamento do homem, porque a palavra do Senhor está aí para todos nós observar. Jesus Cristo também, Ele também sensionou dizendo assim: não sou eu que julgo, mas as palavras que eu prego há de julgar no último dia. E quantas pessoas têm se esquecido da palavra de Deus? Quantas pessoas têm, irmão, até certas histórias que eu vejo e escuto com os próprios ouvidos, não de ouvir dos outros, mas de ouvir de lá de cima do ministério para cá. Algumas pessoas que dizem: não se precisa mais pregar o evangelho, para que pregar mais? E todo mundo já sabe, as pessoas já estão conhecidas. Se não se havesse mais pregação, irmão, eu queria dizer para você uma coisa: Jesus Cristo não viria ao mundo, porque já tinha pregadores, já tinha quem anunciasse. Você conhece muito bem aquela parte da parábola que ele contou do rico e do pobre, que a Bíblia nem diz o nome do miserável, só diz que ele era um rico, mas do pobre ele diz que era o Lázaro, aos quais os dois padeceram no inferno. Quer dizer, após os dois padeceram lá na parte mais baixa, mas Lázaro estava sendo ali consolado por Abraão, e do outro lado, sendo condenado, sendo atormentado no inferno, estava ali o rico. Então havia uma divisão ali. Então somente quando aquele rico tocou: deixa que eu volte aqui na terra, depois que já tinha morrido, ele queria voltar, ele queria ser pregador, ele queria anunciar o evangelho, mas aí era tarde demais, não tinha mais como pregar. Então somente Abraão falou assim para ele: filho, mesmo se eu quisesse, eu não posso, porque nem os que estão daí podem passar para cá, e nem os que estão daqui podem passar para aí. Então somente Abraão falou assim para ele: tem Moisés e os profetas, se eles não ouvirem aos vivos, quanto mais aqueles que subirem dos mortos. Então entenda uma coisa: quer ser pregador? Seja agora. Quer ser pastor? Seja agora. Quer ser profeta? Seja também, mas anuncie a palavra de Deus do jeito que ela é, para que o povo possa se alimentar. Mas às vezes é tanta preocupação com isso e com aquilo outro, e se esquece de anunciar o evangelho. Aí fala: não se precisa mais pregar, não se precisa mais anunciar. Se não se precisasse, a Bíblia não daria exemplo desde Gênesis e Apocalipse, quando dizia assim: o meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento. E que conhecimento é esse? É conhecimento da palavra de Deus. Aonde a alma faminta precisa ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E na hora que a espada estava cantando, irmão, Jesus Cristo do lado e o diabo do outro, e a espada estava cantando, o diabo falava: está escrito, e Jesus falava: está escrito. O diabo falava: está escrito, e Jesus falava: está escrito. Era briga de espada espiritual, conhecimento da palavra sagrada, da palavra de Deus. E se Jesus não tivesse a palavra de Deus naquela hora, como que ia acontecer? Como que ele ia conseguir vencer naquela hora, se ele também não tivesse o conhecimento? É o que eu quero dizer para você, nesta hora final e nesses dias. Satanás tem ganhado a muita gente, porque não tem meditado na palavra do Senhor. E aquele que tem não ensina, mas Deus um dia vai cobrar. Aleluia, misericórdia, irmão. Misericórdia de um dia eu ter o meu cargo eclesiástico, e depois eu botar a espada na bainha e aposentar o meu cajado, e varar as ovelhas e ficar apacentando lobos. Meu Deus do céu, é as coisas que a gente vê por aí. Mas eu quero dizer para você uma coisa: profeta novo, o que Deus ordenou você falar e pregar, pregue, mas tome cuidado com os profetas velhos. Aleluia, glórias a Deus. Porque você que tem uma chamada maior e uma chamada da direção da visão dos céus, vai em frente, mas irmão, eu não tenho cargo. Não se preocupe com o cargo, porque se a jumenta fosse depender de ter cargo, Balaão tinha morrido pelo aquele anjo. Porque na hora em que ela recebeu ali de Deus aquele recado para entregar para Balaão, ela podia se preocupar: não tenho cargo, eu não tenho cargo, esse camarada está na minha junta, na minha lomba aí, e está me chicoteando, não vou profetizar. Ela profetizou a si mesmo. E se os profetas também
também dependesse de cargo para profetizar, eles não teriam profetizado, mas o Senhor falou: antes que tu nasceste eu já te conhecia, e as nações eu te apresentei por profeta, e vou fazer o teu nome conhecido, porque está fazendo também o meu. Aleluia, glórias a Deus. É as coisas que a gente vê por aí. Mas continuando dentro da palavra do Senhor e dentro do tema de mensagem que é: Igreja de Pérgamo, arrependa-se para a última hora. Aleluia, glórias a Deus. Ou desperta agora, irmão, ou nunca mais. Ou faz uma história bonita para Deus, porque está sendo registrado lá nos céus. O que eu estou falando aqui agora também está sendo registrado, porque quando registra lá, vai descendo do céu para cá, e você vai recebendo aí, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor assim diz, que os homens são chamados por Deus, e instituídos, e têm recebido a unção dos santos, e de tudo é discernido, e de nada eles são enganados, porque tem o discernimento e a unção dos céus. E quando Deus assim confia, algo que os anjos queriam vir era pregar o evangelho. Então somente eu ilustro para você agora. Tu quer ir, anjo? Quer? Tu quer ir pregar o evangelho? Eu quero, Senhor. Eu quero pregar. Nananina, não. Tu não vai pregar, não. Tem os meus servos, tem os profetas, tem as profetisas. Tá bom, já que você quer ir e insistiu, tá bom, eu vou deixar você ir. Vai lá então, para pregar o evangelho, Senhor. Não, para guardar minha filha e meu filho, para se cumprir o que está escrito em Salmo 34, versículo 7. Aleluia, glória a Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os livra e os guarda. Pelo menos eles têm alguma coisa para fazer, e você prega o evangelho também. Aleluia, glórias a Deus. Mas continuando lá, toda honra e toda glória e todo louvor seja dado ao Altíssimo, porque Ele é digno disso. Vamos então à leitura da palavra. Isso é só a introdução, irmão. A gente nem entramos na mensagem ainda. Quando entrar, aí a giripoca vai piar, porque estamos só introduzindo para você o que Deus tem para todos nós nesta tarde de revelação. E vamos já no versículo 1, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Se você for ler a palavra do Senhor e a entender em espírito, você vai ver que primeiramente a revelação foi para o sacerdote. Primeiramente a revelação veio para o pastor. Irmão, o que tu quer dizer com isso? Sabe o que é? Muitos pastores nessa hora final têm recebido a revelação dos altos céus, têm recebido de Deus o que tem que ser pregado, o que tem que ser falado, o que tem que ser ensinado, e eles não têm passado o que Deus assim passou para eles. Sabe o que é isso? Deus vai cobrar de cada um deles. Que é isso, irmão? Que é isso? É isso mesmo, porque está escrito, isso foi uma carta direcionada para uma igreja e para o anjo daquela igreja. E o anjo daquela igreja era o pastor que estava dirigindo ali, que é o anjo da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, que Deus falou para ela se arrepender, que tinha que se arrepender porque tinha muita coisa ali para se acertar. Então somente ele segurou, ele não estava passando o manto. Foi necessário Deus falar com João na ilha de Pátmos, e falou para ele: escreve aí, meu filho, escreve aí e envia para o anjo da igreja de Pérgamo, que está lá situado e congregado naquela congregação. Escreve para ele o que eu tenho que falar, porque a minha espada, eu sou da espada de aguda de 2 fios, e eu estou vendo todas as coisas. Deus, ele está vendo, ele sabe o que acontece, ele sabe o que vai acontecer no futuro, porque do passado ele conhece nesse presente também, e no futuro ele sabe o que vai acontecer. Mas antes de vir a desgraça ao mundo, primeiro Deus revela aos seus santos profetas. E se aquelas pessoas que estiverem ouvindo não quiser ouvir, não se arrepender, aí segue-se o juízo. Mas Deus vai cumprir as suas revelações. Aleluia, glórias a Deus. E continuando, o manto tá bom hoje, irmão. O negócio está descendo fresquinho do céu. Mas no versículo 13 diz assim: eu sei as tuas obras, e onde habita, que está o trono de Satanás,
e retém o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Se você não sabe, irmão, vai saber nessa tarde agora. Sabia que há lugares que Satanás tem colocado o seu trono, que Satanás tem se feito rei ali naquele lugar, porque quando não há profeta, e quando não há pastor, e quando não há sacerdote, Satanás habita e começa a reinar naquele lugar, e começa a mandar, e começa a vir ruína, e começa a vir desgraça, e tudo quanto é tipo de miséria começa a acontecer. Sabe por causa de quê? Porque o povo começa a rejeitar, o povo começa a criticar, e começa a falar: não, para que essas igrejas aqui? Tira esses crentes malucos daqui, tira esses fanáticos daqui, afasta para lá, porque a igreja só traz problema. E eles se esquecem que o que traz problema é Satanás, são os demônios, são essas macumbas que andam por aí, são esses laços de feitiçaria que vêm para destruir. Mas quando Jesus opera e quando Jesus entra, ele corta todo o mal e laço e joga por terra. Mas quando o homem confia em Deus, quando o homem, irmão, você quer uma coisa, você quer o teu bairro abençoado, você quer ver a tua comunidade abençoada, deixa as igrejas abrirem. Quanto mais igreja abrir, melhor é, porque é melhor abrir igreja do que abrir centro de macumba, é melhor abrir igreja do que abrir desgraça e seita diabólica que conduzirá o homem ao inferno. Aleluia, glórias a Deus. Aí é a questão que eu entro e falo aqui nessa tarde para você sem ter medo de errar. Há pessoas que falam assim: cuidado com a igreja A e igreja B. Em vez de se unir, não, aí fica mandando ter cuidado. Cuidado que lá é isso e aquilo outro. Abriu agora tem pouco tempo, é fundo de quintal. E a sua? E a sua? Não foi aberta também igual aquela? Não começou pequenininha? Não começou no fundo do quintal também? E só porque agora está grande critica as outras? Meu Deus do céu, a Bíblia diz que lá no céu não vai herdar igrejas, quer dizer, não vai herdar denominação, mas um povo seu especial, zeloso e de boas obras. São essas coisas que a gente vê por aí, irmão, que a cada um, eles em vez de ler a Bíblia, pregar o Evangelho, esquecer a igreja do outro. Sabe por causa de quê? Porque a Bíblia diz assim: quem não é contra nós é por nós. Havia os discípulos, que pessoas que não andavam com Jesus, mas no nome de Jesus estavam expulsando os demônios, eles estavam fazendo os milagres, as coisas acontecendo, também estavam pregando o Evangelho. Então somente chegaram até os discípulos, chegaram com Jesus os mais íntimos: Senhor, tem pessoas que no teu nome andam fazendo isso e aquilo outro, o proibais, vamos proibir elas, porque não pode, Jesus, é fundo de quintal, Jesus, lá é fundo de quintal, não vamos permitir que os irmãos vão lá visitar, não. E Jesus falou: deixai-os, deixai-os. E eu fui caminhando, e eu quero dizer para você uma coisa: fique atento à voz de Deus, porque Deus nessas últimas horas vai fazer a terra cambalear de uma tal maneira, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, e muitos vão ficar pasmados, porque se esqueceram do lado espiritual e de estar junto de Deus. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que Balaão já entrou na história aqui de novo, daqui em Apocalipse no versículo 14, ao qual está escrito lá em Números 22:30, que diz que quando Balaão ia para o povo de Israel, para poder fazer o povo de Israel pecar, você conhece essa história, ela estava no lombo da jumentinha, e ele no lombo da jumentinha, irmão, ele estava indo naquela direção, porque tinha recebido um dinheiro muito grande para poder fazer o povo de Israel pecar. Mas tem um porém: no povo escolhido de Deus, ninguém encosta, ninguém encosta. Se tentar encostar, vai morrer, vai cair, porque Deus está com aquela pessoa, os anjos os guardam. Por causa de quê? Por causa que ele está temendo a Deus. Salmo 34, versículo 7: o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os livra e os guarda do mal. Mas continuando dentro da palavra do Senhor, e ele ia para poder fazer o povo de Israel pecar, e ele indo naquela direção, então somente apareceu o anjo do Senhor. Entenda muito bem a Bíblia, não foi Satanás, foi o anjo do Senhor que apareceu, e estavam prontos para poder tirar a sua vida, e com a espada desembainhada. Então somente ele indo ali naquela hora,
ele indo ali naquela direção para poder fazer o povo de Israel pecar. Então somente a bichinha parou, irmão. Sabe por causa de quê? Porque os olhos espirituais dela tinham se abrido. Enquanto dele estava cego, dela se abriu e ela parou. Sabe por quê? Para salvar a vida dele. Então somente ela parada e ele espancou a bichinha. Espancou a bichinha e começou a espancar. Aí a bichinha virou e falou: como pode? Até hoje eu estou sendo fiel a ti e você começa a me espancar, e se assustou. E ela falou para ele: olha para frente. E de repente os olhos dele espiritual se abriu e ele viu o anjo do Senhor com a espada de fogo pronto para poder tirar a sua vida. E ele então somente naquela hora ele entendeu que contra o povo de Deus ninguém pode se levantar, porque se tentar se levantar vai cair e Deus vai jogar por terra. E ele foi e se arrependeu. Ele se arrependeu do que tinha que haver, agradeceu a bichinha, creio eu, agradeceu, não diz a Bíblia, mas apertou a mão: muito obrigado, bichinha, você salvou minha vida, você vai comer bastante que eu vou te alimentar até o resto da minha vida. Então somente a bichinha tinha livrado ele, mas a Bíblia diz aos quais que eles estavam fazendo o povo de Israel se prostituir e se entregar à idolatria. Que idolatria é essa? É a idolatria de muitas coisas, idolatria de imagem, é idolatria disso, daquilo outro, comendo sacrifício que era oferecido a ídolos, e Deus não gosta dessas coisas. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Se não for no espírito, Deus não vai aceitar, porque tem que adorar Ele em espírito e em verdade. Aleluia, glórias a Deus. Mas no versículo 15 diz assim: assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, ao quais eu aborreço. Tem certo tipo de doutrina que Deus odeia, Deus detesta. Que é isso, irmão? Eu estou falando doutrina, não estou falando usos e costume. Doutrina quer dizer ensinamento da palavra de Deus. Usos e costume é o que você veste aí. Mas entenda muito bem, sabe o que é isso? Pessoas que estão ensinando algo que a Bíblia diz que não é para ensinar. A Bíblia diz que é para ensinar a palavra de Deus com justiça, não adulterando a palavra. Sabe por causa de quê? Muitas pessoas falam: não, a Bíblia diz isso, mas não é isso tudo não, se preocupa não. Deus só quer o coração. Coração é cuidado que você é o próximo. Você é o próximo para receber a visitação de Deus, aonde Ele virá com a espada aguda e vai ter uma palestra contigo antes que esse anjo chegue até você. Cuidado, porque tem que se pregar o Evangelho, e o Evangelho da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 16 diz: arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada aguda da minha boca. Tá vendo aí? Deus, Ele vai vir, Ele vai dando tempo ao tempo, para a pessoa poder se arrepender. Se não se arrepender, aí vai ser triste demais. Eu me lembro uma certa história que aconteceu na televisão tem pouco tempo, eu estava vendo ali. Então somente num país aí, tem 2 peixes, acho que é num aquário, negócio assim, e um dos peixes, irmão, a cada dia que se passa, o seu rosto está tendo o rosto da feição de um ser humano. Então, eles não entendem, nem a ciência e nem os cientistas não estão entendendo por causa de que aquilo está acontecendo. O rosto do peixe, a cada dia que se passa, está se tornando com a feição de um rosto de um ser humano. Uma vez eu lendo as Sagradas Escrituras em Apocalipse, a Bíblia nos diz concernente a uma certa situação que vai acontecer na terra, e os homens vão ficar pasmados, aonde aqui está escrito aqui, ó, no capítulo 9 do versículo 7, que diz: e o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, e aparelhou para a guerra, e sobre a sua cabeça havia uma como coroas semelhante a de ouro, e o seu rosto era como o rosto de um homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dente de leão, e tinha coraça como coraça de ferro, e a ruína de suas asas era como a ruína de muitos cavalos correndo. Sabe o que é isso? Eles não entendem. Dizem por aí que o Apocalipse é um livro figurado e simbólico, mas para mim, entendendo no lado visível espiritual, é o lado da realidade do homem de Deus, aonde é as últimas revelações, a revelação de Jesus Cristo, aos quais nos últimos dias as coisas que brevemente hão de acontecer. Aleluia, glórias a Deus. Prepare-se, 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 que alguma coisa está para acontecer na terra, e a outra e essa é a visão principal, o arrebatamento.
Por isso fique apercebido, alguma coisa está para acontecer. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Se eles me perguntassem no dia que estivesse passando na televisão, eu falava: abra sua Bíblia aí em Apocalipse que eu vou te mostrar. É o livro das Sagradas Escrituras, aos quais é a revelação de Jesus Cristo para o homem, ao qual Deus mostra aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. E as coisas estão acontecendo muito rápido, irmão, nos quatro cantos da terra. E quem está desapercebido não vai perceber a hora que o arrebatamento acontecer. Mas no versículo 17, para a gente fazer um fechamento, diz assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que a receber. Aleluia, glórias a Deus. O maná, e dar-lhe-ei o maná, e uma pedra branca, ao qual um novo nome é escrito. Graças a Deus que tem uma parte do meu nome aí que eu não gosto, mas graças a Deus que quando chegar lá nos céus, até o nosso nome vai ser mudado. A Bíblia diz que cada um receberá uma pedra com um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, mas só aquele que receber. Por isso, prepara-te hoje, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Irmão, vai ser coisa tremendamente tremendo. O que vocês estão vendo acontecer agora é só o princípio das dores, do que vem mais por aí para acontecer. Porque após o arrebatamento da igreja, muitas desgraças vão acontecer na terra, coisa que os homens vão se assustar, porque Deus vai cumprir a revelação dele e a palavra profética. Em breve voltarei para buscar a minha igreja. Aqueles que estiverem apercebidos subirão, e aqueles que estiverem desapercebidos ficarão. Porque eu hei de voltar um dia para buscar o meu povo. E aquele que estiver ligado comigo, numa só comunhão subirás aos céus. Mas aquele que estiver agarrado aos materiais desse mundo, nunca subirás aos céus. E esse que ficará, que não subirá aos céus, proverá e provará da cólera da minha ira. Estamos na época da graça, mas não é porque na época da graça também Deus também não faz acontecer as coisas que acontecia antes da época da graça. Porque na época da graça mesmo, rei Herodes, por não querer dar glória a Deus e por perseguir o povo, desceu um anjo da parte de Deus e o matou. E ele expirou na hora. Já na época da graça também, Ananias e Safira, por tentar enganar, foram expirados na hora, porque estavam tentando enganar os servos do Senhor. Já na época da graça, João foi levado na ilha de Pátima para receber as revelações maiores do que há de acontecer e do que vem por vir, do futuro de todos os seres humanos. Já na época da graça, o apóstolo Paulo orou e falou: eu entregarei a estes a Satanás, para que a carne seja destruída, mas para que a alma seja salva no último dia. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, igreja de Pérgamo, se arrepende quando é tempo. Arrependa-se, porque Deus tem promessa de salvação para você. Você não está longe dos olhos de Deus, faz parte daqueles que vão morar nos céus, um povo seu eleito, salvo especial e de boas obras. Mas para se subir para os céus, tem que entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fazer, e entrar na direita com Deus, porque a Bíblia diz que à esquerda, os que chegarem aos céus vão ser condenados. A Bíblia diz que haverá uma divisão, e nesta divisão que vai haver quando chegar lá nos céus,
À direita vai estar aqueles que vão ser galardoados, e à esquerda vai estar aqueles que vão ser condenados. Você é um esquerdinha ou você é um direitinha? Por isso, entra na direita com Deus, se quiser morar no céu, porque só vai morar no céu, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Igreja de Pérgamo, arrepende enquanto é tempo. Aleluia, glórias a Deus. Escute a voz de Deus enquanto é tempo. Escute a voz de Deus enquanto a hora é essa. Porque haverá muito mais desgraça que vai acontecer na terra, porque Deus tem levantado os seus servos profetas e profetiza para anunciar o ano aceitável do Senhor, pregando-se o Evangelho, o Evangelho da justiça, e quando chegarmos aos céus, vai ser só festa, e que Deus possa falar mais forte ao seu coração, e te iluminar a cada dia, e te mostrar o caminho perfeito e melhor para morar no céu.